Soberano e altíssimo Deus, Senhor da glória, gratos te somos por nos encontrarmos aqui, Senhor, para meditar e refletir naquilo que o Senhor tem feito, na soberania do Senhor que age na história, fazendo sempre reacender a chama na igreja, dando a ela a força e a perseverança para a sua continuidade, e de modo específico pelo grande avivamento espiritual que nos veio no século XVIII, Senhor, e por aqueles irmãos que foram instrumentos para que aquilo acontecesse. Que o Senhor, meu Deus, nos inspire pelo exemplo que deram e que venhamos buscar a Ti e ver também grandes coisas em nosso tempo, em nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, dando continuidade nesta segunda noite das conferências de aniversário do Avivamento Metodista do século XVIII e cantando músicas de Charles Wesley. Todas as músicas que estão sendo cantadas aqui são de autoria de Charles Wesley. Ao todo, nós preparamos 10 músicas para estas conferências, né? E hoje, em especial, vai ser falado sobre a música de Charles Wesley, né, numa mensagem bem específica. Mas a gente faz alguns comentários relacionados às canções dele, né, que tanto marcou o avivamento do século XVIII. E talvez o que destaca mais a música de Charles Wesley é a capacidade desta música de estar cheia da palavra de Deus, entranhada da palavra de Deus. É como uma esponja que absorve toda a palavra nela. Fizeram um estudo nos seus hinos e encontraram milhares e milhares de referências bíblicas nas suas canções, nos seus poemas, em quase todos os livros da Bíblia, né? Então, só os seus hinos já são uma rica fonte de aprendizado teológico, mostrando que a música tem esse poder, esta força de ensinar também sobre Deus. E principalmente a pessoas que não liam ou não são dados à leitura, a música pode ser um canal também para levar a palavra de Deus a essas pessoas. E isso é interessante, irmãos, que nós podemos rebater para os nossos dias, no sentido de que nós vivemos numa nação onde pouco se lê, onde as pessoas não leem muito, também a palavra de Deus. Então a música, ela tem sim este poder. As pessoas movidas pelo Espírito Santo deveriam aproveitar esta força que a música tem para ser um canal alternativo para alcançar pessoas, mas infelizmente a maioria das músicas cristãs de hoje, elas são pobres disso. Elas não transmitem os valores mais profundos do Evangelho e por isso não há mais esta qualidade musical que existiu nas canções de Charles Wesley que nós estamos cantando nessas conferências. A próxima música, nossa primeira música da noite, ela está baseada no evento que está lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que fala sobre aquela passagem de Jesus no barco com os discípulos atemorizados e Jesus acalmando a tempestade. Baseado também na experiência que eles mesmos tiveram, John e Charles Wesley, na tempestade que passaram, que marcou a vida deles, como nós falamos ontem. Então o hino ao bondoso Salvador retrata essa experiência que os discípulos tiveram e os irmãos Wesley também. Bondoso Salvador, sê do meu amparador. Densas nuvens de aflição, fortes ventos perto estão. Neste espanto e do salvar
Aleluia. Ele é o nosso porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Charles Wesley também compôs hinos para momentos da igreja, momentos litúrgicos, momentos falando da vida e obra de Cristo, falando do nascimento de Jesus também, músicas tradicionais que usamos até na época de Natal, também uma bem famosa de Charles Wesley, Eis dos Anjos a Harmonia. Este hino, ele nos convida a cantar, a unir-nos com os anjos em salmos triunfantes, aclamando nosso Salvador e Senhor. Como era seu costume nos seus hinos, Wesley nos ensina muito sobre Cristo. Usou muitos dos seus títulos: Redentor, Emanuel, Rei, Profeta, Messias, Divindade. Este hino dá-nos uma tal declaração das doutrinas da encarnação em forma poética, que faz o sentido pleno do nascimento de Cristo penetrar nos corações e nas memórias das pessoas que o cantam. Parece que ao cantar este hino estamos lado a lado com os anjos no momento que Jesus é encarnado e celebrando e louvando tão grande acontecimento. Dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou. Cristo entre homens encarnado, Deus convosco se mostrou. Que sublime divindade e que excelsa humanidade. Salve, glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Glórias a Deus. Cante o povo. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Aleluia. O homem Deus, Cristo era glorificado diante dos homens naquela época, nos lábios dos irmãos que compunham e que cantavam estas canções. Outros momentos também eram tratados com muita profundidade. Momentos como a ceia do Senhor, por exemplo, era muito mais do que o alimento que ali estavam defronte os irmãos. Uma atmosfera celestial inundava aquele lugar onde eles estavam reunidos. E havia profundidade, havia uma experiência profunda com aquele que estava presente, partindo o pão. Divino autor da vida, a mesa pronta está.
vida que nos dás. Com teu auxílio, amor, ó, vem nos assistir. A vida plena, enfim, queremos desfrutar, fortalecidos por tua graça, a tua face contemplar. Amém. Amém. Santo Deus e nosso Pai, nesse momento nós rogamos a Tua graça para que os expositores, ó Deus, possam nos transmitir, ó Pai, o testemunho desses homens, o seu trabalho e sua obra, de maneira que o Senhor possa ser reconhecido em tudo aquilo que for falado e que sejamos, ó Pai, aqui mais uma vez pedimos, inspirados, ó Pai, a sermos agentes de avivamento em nosso tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ivanildo. Tá bom. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz, nosso bondoso Salvador Jesus Cristo. Fica então nesse momento, irmãos, o convite para os irmãos quiserem, desejarem sentar-se aqui embaixo, tá certo? Ocupar aqui os bancos, não podem ficar à vontade, tá certo? Foi com grande prazer, irmãos, que eu recebi esse convite, essa oportunidade de estar compartilhando um pouco das pesquisas que eu realizei quando estava fazendo, né, a minha faculdade. Eu me formei em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. E lá, meus amados irmãos, como possui de fato a tradição wesleyana, eu não demorei muito para descobrir o assunto com o qual eu iria tratar lá na faculdade, que de maneira, irmão, geral, foi assim bem vista e bem aceita. Inclusive um pequeno testemunho que eu vou aqui passar para os irmãos. Antes de fazer o comentário das pesquisas, quando eu propus falar sobre o metodismo, particularmente o trabalho de John Wesley, que obviamente teve, irmãos, grande apoio, né, tanto do seu irmão George Whitefield e outros colaboradores, pouco mencionado nesse trabalho, que foi grandiosamente ali usado por Deus, né, no caso os irmãos Wesley com seu trabalho propagando a palavra de Deus. Então, quando eu decidi, né, isso em 2010, na verdade já estava quase concluindo em 2014, entre 2013 foi que eu decidi falar um pouco sobre o metodismo, né? Passei a pesquisar. Na verdade, como eu conheci o metodismo, né, assim, quem mais me influenciou a tratar desse assunto, que por sinal, irmãos, é bastante enriquecedor, eu vos digo, quando nós nos damos a pesquisar a história dos cristãos no passado. Houve muitos homens de Deus que passaram na história, irmãos, que foram usados por Deus de uma maneira singular, de uma maneira maravilhosa, né? E no caso eu bastante me identifiquei com o metodismo, e foi graças, né, às diversas pregações e ministrações do nosso pastor Glau. Foi a maneira como eu passei a conhecer, né, a história do metodismo, o avivamento metodista, muitos outros eventos relacionados sobre avivamentos, o poder de Deus manifestado na vida de homens. Foi graças, né, e eu digo isso com bastante alegria, irmãos, e bastante satisfação, que quem me introduziu a conhecer a vida, né, do metodismo, duas pessoas que estão aqui nessa noite, o pastor Glauco, né, através de suas ministrações, e também, irmãos, o grande trabalho que o nosso pastor Eládio tem em trazer bastante livros, irmãos, sobre a história
desses homens. Então eu passei a me interessar bastante. E lá na faculdade, amados irmãos, quando eu propus a falar sobre o metodismo, o meu orientador, que me ajudou na pesquisa, quando ele soube que eu iria falar sobre o metodismo, irmão, ele ficou altamente assim alegre, porque ele sentiu assim uma alegria tão grande que muitas pessoas que passaram por lá pouco comentavam sobre esse assunto. E a origem, né, da igreja, a Universidade Metodista de São Paulo, que tem uma ligação muito grande com o metodismo, né? Então ele ficou assim bastante interessado nesse assunto. E eu disse para ele como eu passei a conhecer, como eu passei a estudar o metodismo, né? Inclusive ele me presenteou com um livro sensacional sobre o metodismo para me ajudar nas pesquisas. E um fato, irmãos, que eu gostaria de deixar aqui registrado, que quando eu estava conversando com o meu orientador, ele é um bispo emérito do metodismo, né? Paulo Ares Britos, lá na Universidade Metodista de São Paulo. Ele, quando eu falei que em nossa igreja, irmãos, nós inclusive tínhamos aqui em nossas congregações, em nossa igreja, irmãos, o Clube Santo, foi aí que ele realmente ficou cada vez mais apaixonado por a minha pesquisa, né? Tanto que me ajudou bastante, irmãos. Então hoje um pouco que eu vou falar aqui relacionado ao metodismo, né? Foi o meu trabalho na faculdade, né? Que eu realizei. Eu gostaria de brevemente ler aqui um versículo da palavra de Deus, irmãos, que se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Foi esse um dos textos maravilhosos, irmãos, que Deus utilizou-se, o Espírito Santo de Deus utilizou-se para falar ao coração de John Wesley, quando esse estava, irmãos, à procura de paz, quando ele estava, prezados irmãos, sedento por preencher o seu coração com algo muito mais elevado do que os ritos, né, da igreja anglicana, as suas austeridades. Ele queria algo muito mais. E foi um período ali na vida de Wesley, irmãos, até encontrar-se, né, com o Senhor Jesus. Realmente foi um período de grande luta. E uma das passagens que lhe tocou o coração foi essa daqui de 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado, louvado seja Deus, pela qual ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Foi um preparativo, irmãos, que de fato ali levou Wesley a encontrar a graça em Cristo Jesus. Muito foi dito pelo nosso pastor ontem aqui, né, perpassando um pouco a história do metodismo, eventos ali importantes, e o que hoje eu gostaria aqui também de falar seria meio que um complemento, né? Obviamente as histórias se encaixam, elas se, né, convergem. Tá certo? Então eu vou estar falando um pouco sobre o avivamento metodista, particularmente focando a vida de John Wesley. Não que outros, como eu disse, né, outros tiveram grande importância naquele movimento que estava, por assim dizer, irmãos, determinado, né, ou escolhido pela divina providência, a graça de Deus, para trazer não uma nova religião na Inglaterra, mas para lançar as bases, irmão, daquela religião renovada, da fé cristã renovada nos corações dos homens. Era isso que o Wesley ansiava. Nada do que ele fazia, de todas aquelas práticas ascetas influenciadas pelos pietistas, os moravianos, que ele de fato foi de grande importância na vida de John Wesley, quando ele ainda, né, não tinha crido em Cristo como único Senhor e Salvador da sua fé. Grandes homens, grandes pessoas contribuíram para que o Wesley, meus amados irmãos, ali fosse dirigido à fé verdadeira, tá certo?
E um dos grandes eventos que eu gostaria de destacar foi justamente o momento do seu resgate, quando ele ainda era uma criança, resgatada, meus amados irmãos, ali de uma casa que estava pegando fogo. Ele foi, de uma maneira, irmãos, vos digo, milagrosamente salvo, porque Deus tinha um plano, com certeza, na vida, né, daquela criancinha que haveria de se tornar o grande avivalista do século XVIII. E, meus amados irmãos, nós não poderíamos deixar de falar, né, a importância que foi o metodismo, a importância que foi os trabalhos dos irmãos Wesley e os seus cooperadores, como Benjamin e Gunn, e outros que colaboraram, irmãos, com a pregação, o zelo, porque todos aqueles jovens, irmãos, que no começo estavam ali tão preocupados com uma vida santa, uma vida de piedade, eles vieram depois descobrir a graça libertadora em Cristo Jesus. E se os irmãos me permitissem, que eu gostaria de fazer uma breve leitura de um dos textos que serviu-me para a minha pesquisa na universidade, tratando do cenário da Inglaterra do século XVIII. Mas, irmãos, nós encontramos essa seguinte descrição. Mateus Lieve, um dos autores, né, um dos que falaram da vida de John Wesley, ele diz alta sociedade britânica, isso ele falando do cenário, meus amados, caótico, decadente da Inglaterra no século XVIII. Ele diz: a alta sociedade britânica ainda não tinha saído da prolongada orgia que Carlos II e seus cortesãos tinham submergido. A família real dava o mau exemplo do relaxamento dos bons costumes, e a nobreza seguia. Por exemplo, Carlos II, em suas cartas ao filho Lord Chesterfield, ele instruiu o seu filho, irmãos, na arte da sedução, como se essa fosse uma das matérias educacionais do homem culto. Mas um dos grandes problemas, somados a todos os outros, irmãos, que levaram a Inglaterra a um declínio, era a vida moral e a vida religiosa, que foi justamente daí onde o metodismo emergiu para resgatar, irmãos, as bases do verdadeiro cristianismo. Diz ainda um dos grandes teólogos e pregadores, Leonard Ravenhill, que quando estiver a igreja, como estiver a igreja, ou seja, a época que a igreja do Senhor, como ela estiver na sua conduta, na sua moral, no seu trabalho, assim como estiver a igreja, assim estará também o mundo. E um dos que estiveram próximos ali, que foram líderes do metodismo, John Fleet, resume a crise que estava acontecendo, irmãos, na Inglaterra de uma maneira muito poética, mais contundente e sincera. Ele dizia o seguinte: o verdadeiro escândalo da Inglaterra no século XVIII era a lepra que lhe envenenou o sangue. A mancha negra sob o escudo luminoso de uma história estava na decadência geral da religião que reinava nos primeiros 50 anos. A fé da Inglaterra estava moribunda. Os seus horizontes espirituais escureciam com as trevas de uma meia-noite polar e estavam frios como as geleiras árticas. Meus amados irmãos, causa-nos um arrepio até ouvir essas descrições, porque foi nesse contexto, irmãos, que os irmãos Wesley trabalharam para trazer e remover toda essa lama da tradição, da decadência moral, para que o verdadeiro cristianismo pudesse reinar e brilhar naquela cidade, naquele país, e também influenciar o mundo. Duas pessoas, irmãos, naquela época ali, estavam destinadas de maneira oposta a influenciar a sociedade. Uma delas era Voltaire, um dos filósofos ateus, que quando ele esteve, irmãos, na Inglaterra, ele até que profetizou, mas por duas vezes a profecia de Voltaire não se cumpriu. Uma era que a igreja, né, o cristianismo seria extinto, e nós sabemos que depois a casa do próprio Voltaire se tornou um grande local onde as Bíblias eram impressas,
E outra coisa ele disse, a religião está fadada na Inglaterra, o cristianismo ali na Inglaterra está ao ponto de desaparecer. Só que ele não sabia, irmãos, que Deus estava na verdade preparando ali um grande homem para abalar e fazer o próprio Voltaire, mais uma vez, irmãos, se contradizer. Porque o Wesley, meus amados irmãos, ali com todas aqueles, mesmo com os rituais, mesmo com aquelas atitudes que ele havia e que haveria de influenciar bastantemente ele, foi lá numa casinha, numa reunião, que nem interessado muito estava por aquela reunião, embora sedento por encontrar a paz interior, foi lá numa ruazinha, numa casa, na rua Aldersgate, onde a luz do evangelho brilhou, e lá ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. A sua infância, meus amados irmãos, a infância de Wesley foi bastantemente ali influenciada por nada mais, nada menos do que a sua própria mãe, Susana Wesley, grande mulher, grande esposa e uma mãe exemplar. A influência que Susana teve na vida, irmãos, de Wesley marcou profundamente, ao ponto de ele até permanecer correspondendo-se com ela, mesmo numa fase já avançada. A maneira com a afetividade que ele tinha, a proximidade que ele tinha com a sua mãe, Susana Wesley. E nós temos então, irmãos, uma preparação, um momento de preparação, que vai ali desde o seu nascimento, por assim dizer, até o ano que ele se converte, 1738. Tanto a sua participação no Clube Santo, tanto a sua ida para a Geórgia, porém com pensamentos totalmente equivocados, no intuito de encontrar a salvação pelas próprias obras. Wesley pôs-se na mente dele que, fazendo tudo aquilo que ele achava religiosamente, ele poderia então, irmãos, encontrar a paz e o perdão. E uma das frases que bastante me impactou quando eu pesquisava sobre a vida de Wesley veio de Rosalie April, que dizia que Deus fez esses jovens idealistas, esses homens jovens, tão cheios de ideais, chegar ao ponto, meus amados, do desespero. Ela diz isso. Ela diz aqui o seguinte, prezados irmãos: mas os irmãos Wesley tinham de aprender que é impossível atingir santidade de vida por normas pré-estabelecidas, pela instrução ou qualquer esforço próprio. Deus deixou esses dois jovens tão idealistas serem derrotados e sentirem-se como somos impotentes em nossa força e como precisamos de um poder que não é nosso para sermos vitoriosos. Eles de fato sentiram a miséria de suas condições. Foi esse o ponto culminante da vida ali de Wesley, a ponto de não ter mais em que se apegar, não ter mais ali o que fazer. Uma das coisas que ele até intentou fazer foi deixar de pregar, o que foi contradizido pelo seu amigo Peter Boyle, que disse: continue, Wesley, pregando a fé até que você a encontre. Continue falando dessa fé que liberta, até que você mesmo possa encontrar essa libertação. Louvado seja Deus por isso. O homem que estava ali intensamente interessado, irmãos, em questões espirituais. Wesley, meus amados irmãos, ali triste, cabisbaixo, quase que desistindo de tudo, Deus utilizou-se de pessoas ao seu redor para poder ali motivar e incentivar. E foi realmente numa ruazinha, num localzinho bem simples, onde ele mesmo não estava tão interessado em ouvir, mas a leitura, meus amados irmãos, de um comentário. E é interessante quando os autores vão falar sobre esse momento, que Wesley passou a ouvir um simples comentário, irmão, de Lutero, a carta aos Romanos. Wesley estava tão ali desinteressado, irmãos, que ele não lembra o nome nem de quem estava ali falando, não se fala muito bem desses todos os detalhes. Porém, quando ele chega ao momento onde Lutero estava a falar, né, ouvindo ali o comentário, e Lutero falava do testemunho interior, da justificação pela fé. Algo maravilhoso aconteceu, irmãos, na vida daquele homem, John Wesley, a sua conversão. E ele relata, irmãos, de uma maneira maravilhosa.
essa etapa da sua vida, né? Que representa ali a sua preparação, o seu momento, que ele se abre, de fato, para o Evangelho, onde Wesley ali, ele encontra, irmãos, o próprio Cristo, por assim dizer. E obviamente esteve ele ligado a grandes movimentos no passado, inclusive a própria Reforma Protestante. Teve essa influência na vida, irmãos, de John Wesley. Muito maravilhoso a história deste homem. A sua conversão, o seu ímpeto, o seu trabalho. E foi a partir desse momento, irmãos, portanto, que ele começa a se interessar cada vez mais da vida interior, da vida com Deus, e compartilhar a sua fé. Portanto, ele passa por um momento ali de aprendizado espiritual com a comunidade dos moráveis. Teve, porém, a colaboração de seu irmão nos seus trabalhos, que vai ser aqui comentado logo após. A vida de Charles Wesley estaria, irmãos, ligada intimamente à de John Wesley e ao movimento chamado movimento metodista. Os trabalhos dos irmãos Wesley e uma palavra, irmãos, falada ali com toda sinceridade, ela transforma vidas. E foi um momento onde, quando o John e Charles estavam ali com seu pai no leito, o pai dele disse, meus amados, inspirado por Deus, falando a Charles: seja firme, meu filho, seja firme, porque a religião vai ser restabelecida, um grande mover de Deus acontecerá. Eu não verei, disse ele, mas vocês verão esse mover. Enquanto a John Wesley, ele dirige a palavra, dizendo: meu filho, o testemunho interior, pense nisso, foque nisso, no testemunho interior. Foi aí, meus amados, onde Deus levou o Wesley a perceber que a fé verdadeira era a fé que transforma o coração, que realmente tira ali todo o fardo, todo o peso, toda a lei, todas as tradições, dando lugar a uma vida interior livre de pecado, livre ali de aspectos exteriores. Embora o Wesley estivesse muito ligado devido à sua participação na vida religiosa da igreja da Inglaterra. Então Wesley teve, meus amados irmãos, ali grande a participação de Charles Wesley. Teve também de John Whitefield, grande pregador, como foi falado inclusive aqui ontem, um dos que primeiro vieram a se converter à fé verdadeira. E, meus amados irmãos, com base no seu testemunho, e não vou conseguir aqui relatar todo o conteúdo que foi aqui, obviamente, separado, mas eu quero dizer, meus amados, como aqueles jovens se dedicaram ao trabalho de evangelização. Mas eles tiveram que passar primeiramente por essa transformação, tiveram que passar por essa vida com Deus, ou seja, Deus tinha que fazer algo neles primeiro, para que eles pudessem, irmãos, com base nesse testemunho, com base nessa experiência salvadora com Deus, começaram a testemunhar a todos que eles encontravam, não importava a quem eles falassem aquilo, quer fosse a grandes homens, quer seja a plebe, quer seja, meus amados, não pessoas ali mais simples, mineiros. Ou seja, o metodismo, meus amados, não se voltou para as classes mais desprezadas na sociedade da Inglaterra do século XVIII. Isso foi um grande impacto naquela sociedade, ao ponto de um dos historiadores e pesquisadores do metodismo, meus amados, dizer que a Inglaterra, ela foi salva, ela foi libertada, prezados irmãos, de uma grande revolução que levaria a um caos tremendo, irmãos, se não fosse os trabalhos desses irmãos e desses pregadores inflamados com a mensagem de salvação. Nós temos, portanto, meus amados irmãos, vou passar um pouco
rápido aqui, porque o tempo de fato é curto para tratar, irmãos, de um assunto tão vasto. Mas eu gostaria de compartilhar esse trabalho, irmãos, excelente, de pesquisar o metodismo, de estudar os primeiros anos do movimento. Enquanto teve ali sob a liderança direta de Wesley, meus amados, infelizmente nós sabemos que depois da sua partida, né, muito tempo depois, aí houve diversos fragmentos do metodismo, mas enquanto Wesley esteve ali na frente, inclusive até próximo já da sua morte, com 88 anos, ele pôde dizer uma frase que muito me chama a atenção, porque ele disse: graças a Deus, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou, graças a Deus. O melhor de tudo é isso, o melhor de tudo, meus amados irmãos, é que Deus, dizia Wesley, está conosco. O melhor de tudo, irmãos, é que Deus está presente, o Deus Emanuel está conosco. Motivado pela mensagem, pela experiência de conversão, de coração aquecido, meus amados, Wesley então começa trabalhos de evangelização, de pregações. George Whitefield teve primeiramente essa perspectiva, esse pensamento de pregar ao ar livre, chamado portanto de o pregador, o príncipe dos pregadores. Porém o Wesley também ali foi motivado, foi impactado a pregar, a ensinar as pessoas sobre o verdadeiro caminho da justificação, do testemunho interior. Amados irmãos, eu gostaria, para finalizar aqui, já que nós inclusive ouvimos aqui muito ontem, um pouco hoje também, eu queria aqui, meus amados, falar um pouco do legado, do tributo que realmente, meus amados, falaram de Wesley. Pessoas que estavam diretamente ligadas à religião ou não, mas que viram aquele movimento como algo extraordinário, como algo, meus amados irmãos, ali sobrenatural. Porque se não fosse aqueles irmãos empreendendo tamanha obra de resgatar a base do verdadeiro cristianismo, da piedade, do amor ao próximo, da justificação pela fé, da ajuda aos necessitados, Wesley se dirigiu a todos eles, todas as classes da sociedade, inclusive até incentivando a William Wilberforce, que lutava em outra frente contra a escravidão, naquela época era grande. Wesley inclusive se dirige a William Wilberforce para encorajar ele a dizer: meu irmão, lute, continue. Se Deus levantou realmente você, nada vai abalar você nesse empreendimento de tentar abolir a escravidão da Inglaterra. E Wesley disse para aquele grande homem, William: continue nesse trabalho, porque realmente vai se levantar muitas pessoas contra vocês. Talvez você vai se tornar um Atanásio contra o mundo, mas se Deus estiver com você, com certeza você vai conseguir chegar ao fim desse objetivo nobre. Vá em frente, continue. E meus amados irmãos, aqui eu vou passar alguns detalhes aqui que gostaria de falar, mas eu quero ir diretamente para essa parte aqui do tributo que foi feito a John Wesley. O Wesley foi o principal capitão-mor entre os homens de seu tempo, uma frase de Slely Stephen. Wesley possui uma capacidade regente em nada inferior àquela de Hitler. Wesley foi um gênio de piedade. Outro homem disse: foi a inteligência mais influente do século passado. O século XVIII, irmãos, foi uma época de grandes homens ilustres na área das ciências. John Locke e outros também ali que o precederam. Muitos filósofos que também falavam muito mal do cristianismo, hoje são até muito bem vistos em certas faculdades, em certos ensinos. Mas, meus amados, Wesley não ficou para trás, porque Deus utilizou-se da vida daquele homem, do seu trabalho, para lançar o verdadeiro cristianismo. O primeiro entre os estadistas, disse Buckley, o primeiro entre os estadistas eclesiásticos,
Lecker diz: Aldersgate constitui uma época na história inglesa. Wesley foi uma das principais forças que salvaram a Inglaterra de uma revolução. E Agostinho Birel diz: nenhum outro fez uma obra tão vital, irmãos, para a Inglaterra. O trabalho desses irmãos, talvez desprezado para muitos, irmãos, foi ali um despertar da fé verdadeira. E o que moveu aqueles homens, o que moveu aqueles jovens, irmãos, também possa mover os nossos corações, que não vivemos numa época também tão diferente da deles, mas carente de cristãos sinceros, que um coração ardente por a causa de Cristo possa influenciar também este mundo. Amados irmãos, grandes coisas poderíamos aqui e gostaria de compartilhar. E eu aqui agradeço essa imensa e rica oportunidade, em nome de Jesus. Passo aqui a palavra para os irmãos. Amém. Nesse momento nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Os irmãos vão entoar a Deus um cântico, e aqueles que quiserem contribuir terão a oportunidade. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que temos aprendido e iremos aprender, pelos cânticos a ti entoados. E nesse momento pedimos que o Senhor receba nosso culto, nosso louvor, também na forma de dízimos e ofertas que trouxemos à tua casa. Abençoa aqueles que dão com alegria, Senhor, e que dão reconhecendo neste ato um culto à tua excelsa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Preste atenção na letra desta música e veja o processo de alguém que está longe do Senhor, reconhecendo-se pecador, e no final como essa pessoa vai ser depois de uma experiência com Deus. Acharei mercê em Deus, pode ainda perdoar, esquecer pecados meus, minha vida transformar. Eu que sempre resisti, sua ira suscitei, seus apelos não ouvi, transgredi a sua lei. Arrependo-me, Senhor, tenho ao mal grande aversão, sinto na alma grande horror, posso ver o teu perdão. Meigamente diz Jesus que alegria no meu ser, por salvar-te fui à cruz, salvo estás se podes crer. Depois de Jesus tudo muda. Sim, eu creio e salvo estou, reina gozo lá no céu, pois a nova
passar a palavra ao irmão Daniel, que vai falar sobre Charles Wesley, irmão de John Wesley, o que compôs os hinos, foi também pastor, pregador e participou do grande avivamento. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, é uma grande alegria, irmão, né? É um prazer de estar aqui para poder compartilhar com os irmãos sobre as composições de Charles Wesley, né? Lá na Wesley foi um desafio para mim isso aí, né? No começo eu estava procurando um tema. Geralmente lá na área de música é mais sobre o ensino, técnica de instrumento, como tocar um instrumento, como ensinar. E quando eu disse para a minha orientadora que ia falar sobre a história, né? Sobre a música no século XVIII, ela ficou meio assim, mas por outro lado foi bom, né? Eu não sabia, né? Nenhum dos professores conhecia a história do metodismo. Eram doutores, mas não conhecem muitas coisas do Evangelho, né? E foi interessante, porque à medida que a gente foi falando, conversando, descobrindo muitas coisas, ela também foi compartilhando, foi ouvindo algumas coisas, né? Então foi um desafio para mim e ao mesmo tempo foi bom, né? Porque falar das músicas de Charles Wesley, eu aprendi muita coisa e eu vou tentar aqui, né, em poucas palavras, compartilhar com os irmãos. Eu tive conhecimento, irmão, de Charles Wesley, né, como compositor, quando a gente foi aqui ensaiar e tocar no repertório para um evento metodista. E aí eu conheci o John Wesley, vi falar dele, é muito mais conhecido. E aí eu soube que Charles Wesley tinha, né, composições que todo o repertório, todas essas músicas que a gente cantou aqui, algumas a gente cantou na época, e ele era o compositor, né? E assim como o John Wesley, que era o organizador do movimento, Charles Wesley foi, irmãos, o poeta, né? Foi aquele que criou, o compositor, foi aquele que fez várias músicas, né, de vários temas. As suas músicas são de variadas temas sobre os Salmos, metrificou o Salmo, várias passagens do Antigo, do Novo Testamento, sobre a ressurreição, é muito vasto, irmãos, né? As suas composições variam de 7 a 9 mil composições, então é muito vasto. E uma das características deles, né, a gente estudando, como já foi dito aqui pelo irmão Fabiano, é a sua escritura, né, é a letra, além de ser uma letra poética, irmãos, né, bem poética, muito bem feita, também é muito escriturística, né, coisas que a gente sente falta hoje em dia, né, muitos hinos não são bem poéticos, não são tão poéticos, não tão, e muito menos nas escrituras. Mas antes da gente se ater, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a influência, irmão, né? Já que Charles Wesley compôs tantas músicas, tantas composições e contribuiu bastante com John Wesley para o crescimento do metodismo, quais foram as influências, né? A primeira, irmão, que eu vou citar é Lutero, né? Lutero, Charles Wesley, ele leu um comentário de Gálatas, né, de Lutero, e a partir daquele comentário ele já começou a ter uma experiência. Depois ele teve essa experiência com Deus, como nós conhecemos, que transformou, né, a sua vida. Então, Lutero, irmão, ele foi um primeiro, né, a contribuir para a igreja, para a liturgia da igreja, o louvor congregacional. Até então, o louvor era um pouco específico, e Lutero queria, irmão, que todo crente, que todo cristão louvasse ao Senhor na igreja. Então, ele instituiu o louvor congregacional. Então, ele pegava músicas populares, muitas músicas que eram conhecidas, adaptavam para que todo mundo pudesse cantar. Foi uma grande contribuição, irmão, como ainda hoje, né, o louvor congregacional na igreja. E o outro foi a instituição do coral, né? E à medida que o tempo foi passando, foi tão influente, irmão, o coral na igreja, que no século seguinte, 17 e 18, chegando principalmente com João Sebastião Bach e Handel, os corais se tornaram perfeitos, né? Como Aleluia de Handel, muito conhecido. Então, essa contribuição de Lutero para a inódia cristã foi muito importante. Calvino, irmão, também foi um influenciador, embora seja bem diferente de Lutero. Calvino, ele não admitia todo tipo de louvor na liturgia, ele só aceitava os salmos de Davi, os 150 salmos, ele não aceitava outro. Então, e ele também não aceitava que a pessoa cantasse com instrumento, só poderia ser cantada uma só voz, não aceitava 2 vozes, 3 vozes. Calvino, irmão, ele queria
que as pessoas louvassem a Deus sem impedimento algum. Ele não queria que nada impedisse o louvor a Deus, né? E aí por isso nessa vontade dele, né, de que as pessoas se vissem a Deus, nenhum impedisse, fosse uma adoração perfeita. Então ele não aceitava nenhum instrumento, né? Na sua casa poderia tocar o instrumento, poderia usar vozes, 3 vozes, mas na igreja não, né? Foi um radicalismo rígido, mas ao mesmo tempo que ele queria que nada atrapalhasse o louvor a Deus. Com Calvino, irmãos, em 1561, ele fez um inário, o Saltério de Gênebra, que foi os 150 salmos metrificados. Isso foi muito influente, irmão, na Inglaterra, nos outros. Por um bom tempo se cantava muito somente os salmos. Só depois que veio começar a introduzir os louvores também na liturgia cristã. Outro influente, irmão, foi Isaac Watts, né? Isaac Watts muitos hinos, inários que John Wesley e Charles Wesley editaram, tem muitos hinos, estão contidos lá os hinos de Isaac Watts. Lá no Clube Santo, né, segundo seus biógrafos, lá no Clube Santo eles já cantavam os hinos de Isaac Watts, né? Já ali naquele momento que eles buscavam Deus, que eles buscavam a santidade, a vida santa com Deus, eles já louvavam os hinos de Isaac Watts, que foi um grande poeta, é considerado o pai da inódia inglesa. Os moravos também, irmãos, né? Lá mesmo no navio, quando ele estava viajando para a Geórgia, ele ficou impactado como os moráveis cantavam, né? Com alegria, né? E não era, irmão, só nos momentos bons, né? No momento de tribulação, no momento quando o barco estava para afundar, quando o barco estava à deriva, né? Eles estavam ali orando, estavam ali louvando a Deus. Aquilo ali impactou a vida de John Wesley e Charles Wesley. É tanto que John Wesley traduziu vários hinos do alemão que os moravos cantavam e foi colocado nos primeiros inários de 1737 e 1738. Os hinos de Charles Wesley começaram a ser incluídos nos seus inários a partir de 1739, irmão, e foi até o final da sua vida. O último inário que ele fez, 3 anos antes de morrer, foi em 1785. E foi um inário, irmão, que ele fez para os presos. Ele gostava de visitar, e lá ele fazia muitos presos, né, se converteram através dos seus hinos, através das suas mensagens. E ele fez, né, um último inário que ele editou. Porém, irmãos, em meio a tanta composições, irmãos, que Charles Wesley fez, durante a minha pesquisa, foi descoberto, né, foi percebido que ele não musicalizou os seus hinos. Ele não criou a melodia dos seus hinos. Apenas ele criou a letra. Mais quase 1000 composições, poemas de letra, mas não tinha melodia. Aí eu consultei até a Cime Monteiro, que fez traduziu um livro de Trabajan em 2017 sobre a biografia de Charles Wesley, e eu conversando com ela, que ela é uma estudiosa também de Charles Wesley, e ela falou realmente que não há nenhum documento, nenhuma partitura, né, que diga que ele musicalizou. E aí ficou a pergunta, e agora? Será que as músicas de Charles Wesley é só um livro de poema, onde as pessoas deveriam cantar, deveriam declamar, deveriam ler, ou são mesmo hinos realmente? Mas 3 coisas, irmãos, eu quero falar aqui que realmente tem essas 3 razões pelas quais a gente pode dizer que os poemas, que as composições de Charles Wesley realmente foi usado, né, no cântico do metodismo. O primeiro deles, irmãos, é que quando Charles Wesley compôs os seus hinos, ele tinha a intenção de que fosse cantado. Ele não fez simplesmente para ser lido num livro, não. Ele queria realmente que fosse cantado, e ele fez em forma de inário, que era uma coisa bem comum na época, né? Calvino fez isso, Lutero fez isso, Isaac Watts também fez forma de inários. Então, e os próprios títulos dos inários também já indicavam isso: hinos de seleção, hinos para grandes festivais, hinos da graça. Então, os próprios títulos dos inários já apontavam que as suas composições eram para ser cantado. E nos seus prefácios, né, tem um inário de 1761, onde Charles Wesley fala bem claramente que eram para ser cantado, e até dá umas dicas de como os irmãos deveriam cantar. Uma outra razão, irmãos, e esse aqui é importante: quando Charles Wesley compunha, ele fazia, irmão, de uma forma estrófica. O que é um hino em forma estrófica? Ele dividia os seus poemas em estrofe.
E todas as estrofes tinham que ter a quantidade de versos iguais. Além dos versos, tinha também o mais importante, de uma forma métrica. É como esse hino Mil Glórias, né? Esse Mil Línguas que a gente cantou. Ele tem aqui, o original dele tem 18 estrofes. Cada estrofe tem 4 versos. E a métrica, o que seria a métrica do hino? Seria a quantidade de sílabas. Se eu tenho 4 versos, esse hino do Mil Línguas, ele tem 8, 6, 8, 6. 8 sílabas no primeiro verso, 6 sílabas no segundo verso, 8 sílabas na terceira e 6 na quarta. E qual é a importância disso? Isso era importante, irmão, porque se uma melodia tivesse a mesma métrica daquele poema, você poderia cantar. Não somente um hino, mas várias melodias poderiam ser cantadas no mesmo poema. Para nós isso é estranho, mas na época isso era muito comum. Então vários poemas, uma melodia só, podia ser adaptada para vários poemas. Ou mesmo um poema mesmo era cantado, esse Alegres Adorai, que a gente cantou ontem, ele tem várias versões, tem várias melodias. E nós não estamos acostumados, né? Quando a gente pensa no 15 da harpa cristã, já vem a letra do hino e já vem a melodia. Se a gente fosse tentar cantar o Foi na Cruz com outra melodia, a gente ia se atrapalhar um pouco. Até poderia, mas ia nos confundir. Mas naquela época não, irmão, isso era muito comum. E Charles Wesley, irmão, sabia disso. Ele sabia que fazendo um hino dessa forma, em estrofe, com versos e métricas, eles poderiam ser cantados. Isso foi muito utilizado, irmão, naquele período, né, no século XVIII, século XVI, com Calvino também, era muito usado. Não podia me dar um pouquinho d'água, irmãos? E há há 2 hinários também importantes, que foi em 1746, quando Charles Wesley conheceu Frederic Lampe. Foi um compositor, ele era um músico, e eles dois juntos, irmãos, se reuniram, né, e ele colocou 24 melodias nas músicas de Charles Wesley, que é chamado Hinos para Grandes Festivais. E ali, irmãos, ficou registrado não somente as letras das músicas, mas também as suas melodias. E há um outro hinário também, em 1761, que John Wesley por muito tempo tentou fazer a edição desse hinário, que era a seleção de todos os hinos, né, até então os mais conhecidos, cantados no movimento metodista. E ele conseguiu fazer esse hinário em 1761, e ali no prefácio ele diz, né, que teve vontade de fazer, até que conseguiu. Ele diz, né, que todos os hinos eram para ser cantados, e até dá algumas indicações de como deveriam se cantar aqueles hinos. Então, irmãos, nós podemos sim, irmãos, tanto os hinos de Charles Wesley foi cantado na época, né, como pode ser cantado hoje, como são belos hinos, podemos sim afirmar que os poemas, né, de Charles Wesley são para ser cantados e devem ser cantados realmente. E quais são, irmãos, as contribuições, né, das músicas de Charles Wesley para o movimento metodista? Teve várias, irmãos. Uma delas é que Charles Wesley foi o autor principal, né, da formação dos hinos do metodismo. Claro que teve outros compositores, mas Charles Wesley, devido à sua quantidade de composições, foi o que mais contribuiu para a inódia metodista. Os seus hinos, irmãos, Charles Wesley fazia os seus hinos para os cultos, né? Quando pensavam no culto da Santa Ceia, cultos de celebração, cultos festivos, cultos campal, então seus hinos eram cantados, principalmente na igreja, mas também poderiam ser cantados no culto campal e nos cultos devocionais. E as suas músicas, irmão, foram usadas como instrumento de divulgação da doutrina, né? Como a Fabiana aqui falou, né? Era muito escriturístico, muito teológico, né? Charles Wesley, irmão, soube, irmão, unir a poesia com a teologia, né? Enquanto John Wesley escrevia a sua teologia dentro dos seus sermões, Charles Wesley escrevia a sua teologia também nas composições dos seus hinos. E ele se via como os hinos, se via como a divulgação daquilo que eles acreditavam sobre a graça, sobre a perfeição, sobre a bondade, sobre o amor de Deus. E tinha também, irmão, uma intenção, funcionava como um instrumento de doutrinação, de pedagogia, de ensino, né? A gente não pega um hino o cantor cristão, ou a harpa cristã, e a gente começa a ler e meditar. Não, a gente faz isso com a revista da escola dominical, com outro livro. Mas naquela época, irmãos, além dos hinários, além de servir como
uma forma de adoração para ser cantado na igreja, também podia ser como meditação, né? Era uma prática comum na época. Então eles usavam também como uma forma de devocional, como uma forma de leitura na sua casa individual. E também, irmãos, a música de Charles Wesley muitas vezes foi usada como apologética, para defender a doutrina cristã. Ele tem um hinário que ele fez, Hinos da Graça, né, que era para combater a doutrina da predestinação. Então, irmãos, Charles Wesley, irmão, foi um dos grandes compositores, o próprio Isaac Watts, né? Ele reconheceu, né, naquele hino Vem Caminhante como um belo hino, um dos melhores hinos que ele, segundo o Isaac, disse que era mais belo do que os hinos que ele já tinha composto, né? Então, irmãos, e eu quero terminar a minha fala apenas comentando duas coisas, irmão, desse hino Vem Caminhante. Porque nesse hino a gente vê, irmãos, se você parar para ver a letra, se você parar para ver como ele foi feito, a poesia, os versos, né? A gente vê ali a poesia, a gente vê ali a beleza poética que tem naquela música. E mais do que tudo, não, irmão, uma música não é só para ser bonita. Uma música, um hino, não é somente para a gente gostar de ouvir porque é bonita, porque é melodiosa, porque tem uma boa voz quem está cantando, nada disso, irmão. O mais importante é porque ela toca a nossa alma. O mais importante é quando o hino toca o nosso coração, nos eleva a Deus, tira a gente da terra e nos leva a Deus. E se você ouvir esse hino, irmão, né, bem atento, com o coração aberto, irmão, você não tem como você não chorar, não tem como você se elevar a Deus, porque ele é um hino muito cristocêntrico, né? Ele fala assim: olha, tu morreste por mim na cruz, né? Tu morreste por mim, porque o evangelho, irmão, é isso. Não existe evangelho, irmão, sem a morte de cruz. Não existe evangelho, não é uma reunião apenas de pessoas, mas são pessoas redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E John Wesley também nesse hino, irmão, ele fala uma coisa interessante. Ele revela-se, irmãos, os seus medos, né, as suas fraquezas. Ele diz: na miséria do meu caminhar, no meu fraquejar, ele diz, ainda que confiando em Deus, ele diz que as opressões ainda são grandes. Porque, irmãos, mesmo que a gente confie em Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus permite que os crentes, irmão, passem por provações. Paulo diz: aqueles que desejam viver piamente padecerão aflições. E há muitos momentos, irmão, na vida do crente que ele se encontra como aquele hino está, né? Que ele retrata Jacó lutando com o anjo e ao mesmo tempo o conflito do crente com Deus. E ele revela, irmão. Quantos de nós, irmãos, temos coragem de revelar os nossos medos, né? Quantos de nós tem medo de dizer: eu sou fraco, eu estou fraco nesse momento, eu estou débil, eu estou, como o Charles Wesley falou naquele hino, eu sou fraco, estou fraquejando, né? Eu preciso de Deus. E o mais importante, irmão, não é só mostrar a sua fraqueza, não é só mostrar que naquele momento ele está em conflito, está em aflição, irmãos, mas é porque no mesmo hino ele diz: eu almejo ver a sua voz. Onde é que tu estás, Senhor? Onde é que tu estás? Se revela, fala para mim. Ele clama isso, ele fala para mim. Quantas vezes, meu Deus, fica em silêncio, né? Quantas vezes no momento de tribulação, de conflito, de angústia, a gente quer ouvir Deus, a gente liga o rádio para ouvir alguma coisa, não sai nada, a gente escuta um pregador, não sai nada, porque Deus, irmão, às vezes está em silêncio. Mas o melhor, irmãos, é porque quando o crente está desejoso, né? Ele confessou, irmão, que era fraco, ele confessou que era miserável, irmão, mas é porque ele queria ser melhor, mas é porque ele queria ver Deus, ele queria ouvir a voz de Deus e ser melhor ainda, que é o mais importante. Confessar, irmãos, é bom, mas se arrepender para mudar é melhor ainda. Saber, irmãos, que é imperfeito, irmão, é bom, mas saber, como diz Paulo, mas eu prossigo para o alvo, mas eu prossigo para a perfeição, irmão, é melhor ainda. Então esse hino é muito belo, porque ele mostra, ao mesmo tempo, Cristo, né? No final ele vai dizer: eu sei quem tu és, né? Porque o crente, por mais que esteja naquele momento, ninguém, parece que está sozinho, parece que está solitário, parece que não tem nada aí, mas no final ele para: não, mas eu sei que o Senhor está comigo, mas eu sei que Ele vai me guardar, como ele diz no final do hino, né? Ele diz: eu sei quem tu és Jesus Cristo, o amigo sincero ao frágil e infiel. Ele é um amigo, irmão, sincero, né? Não existe melhor amigo do que o amigo do nosso Senhor Jesus. E ele sabia, ele disse: eu sei quem tu és. Ele estava no conflito, ele estava no medo, mas ele disse: não, mas eu sei, né? Que eu sei que é Jesus, e Ele vai me proteger, Ele é o meu provedor, Ele é o meu Senhor. E aqui, irmão, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, que coisa gloriosa, né, irmãos? A inspiração, né, os hinos, né? E o irmão Daniel aqui traduziu com todo sentimento e paixão, né? A beleza e a inspiração desses hinos. A gente aqui, acho que ele estava subindo e levando a gente junto, né? Coisa maravilhosa, graças a Deus. Amém.